Um beijo para você, Lili. Lili, coração para você. Boa noite a todos, muito bom estar aqui mais uma vez. Estive aqui desde cedinho, fui para casa, dar uma descansada, recuperar as energias. Estamos aqui de volta e quero já aproveitar e agradecer a você que esteve todo esse dia nos acompanhando, comentando nas redes sociais, fazendo os seus comentários, agradecimentos. Então, você que é o guerreiro, que está aí até agora, até essa hora, nós agradecemos e que todos possam assistir essas lives. Foram conteúdos assim muito preciosos distribuídos aqui. E como hoje está tudo gravado, né, disponível em rede social, tenho certeza que você vai ter a oportunidade, não deixe essa oportunidade passar e assista todas as ministrações. Você vai perceber que elas se complementam e elas trazem um grande e rico conhecimento, que é o que nós precisamos. Certo, Laís? Certo, nós estamos sentindo a responsabilidade aqui, né, Lê, de encerrar esse evento que foi maravilhoso. E aproveitando, né, a gente está falando aqui o tema, né, dessa série de lives que a gente teve hoje, Embaixadores do Reino 2, né, porque é a segunda edição. E aí a gente estava discutindo, né, Lê? Que embaixador é esse? A gente queria deixar essa pergunta para você. Que embaixador do reino é esse? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Leandro. O que é uma embaixada? Você consegue explicar para a gente melhor o que é uma embaixada? Vamos lá então, para a gente poder discorrer o assunto aqui sobre o embaixador, vamos descrever um pouco o que seria uma embaixada. A embaixada é a representação oficial de um governo dentro de um território de outra nação e configura-se como território estrangeiro em um solo nacional. Olha que interessante. Então você tem um solo nacional e a embaixada ela se configura um território estrangeiro. Esse órgão do governo, de autoridade máxima instalado no exterior, tem por objetivo assegurar e proteger os interesses do seu país e de cada cidadão. Então, não se trata somente do espaço físico, tá? Mas sim do que ele representa para a nação. Então, o embaixador é o representante do país com a maior autoridade em território estrangeiro. Vamos ler aqui o versículo 20 de 2 Coríntios 5. Que é o versículo tema, né? Esse é o versículo tema para esse evento. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em Filipenses 3:20 está escrito: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esses versículos vêm de encontro aí, já para a gente começar dando abertura nessa ministração para fazer esse questionamento. Que embaixador é esse? E a palavra de Deus fala, né, Leandro, como você leu aí, que nós somos embaixadores. E além disso fala que a nossa pátria, aonde que é? É no céu. A nossa pátria é no céu. Então, isso implica o quê? Que nós somos responsáveis, eu e você, né? Nós somos responsáveis por manter o território celestial, o reino de Deus representado aqui na terra. Eu sei que várias pessoas hoje, várias ministrações foram nesse sentido, mas não se trata da igreja quatro paredes, né? Você disse que não se trata de uma questão física, né? Mas sim daquilo que o reino de Deus representa. Então, nós temos essa autoridade máxima. Para quê? O Leandro explicou aí no começo, né? Que a embaixada precisa assegurar os direitos, né? Precisa assegurar e proteger os interesses do seu país. Então, nós temos essa autoridade máxima para assegurar e proteger os interesses do nosso país, que é o reino de Deus. Sim. Não se trata dos meus interesses, não se trata da minha vontade, não se trata daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho, né, do reino de Deus. É verdade. Se trata dos interesses do reino de Deus. Então a gente está aqui, tem essa autoridade máxima para representar os interesses do nosso país, da nossa pátria celestial. E aí você estava até comentando, né, Leandro, que no versículo aí de Coríntios fala, né, um pouco da pista da nossa missão aqui. Eu vi que Paulinha Adriana pregou sobre a nossa missão, né? E qual é, segundo o texto, né? Qual seria a nossa missão na Terra, gente?
uma coisa tão clara, né? O resgate da humanidade, da reconciliação com Deus, desde a queda do homem, né? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, foram expulsos do jardim. Desde então, há um plano de Deus para resgate da humanidade, para resgatar para si todos os valores, toda a pureza do homem que foi perdida com a entrada do pecado, que trouxe a separação com Deus. Então essa é a missão principal que nós enxergamos. Reconciliar as pessoas com Deus através de Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo da onde vem a nossa salvação. Só que a gente precisa tomar um cuidado, a gente queria deixar esse alerta para você. Se a gente pensar num embaixador, né, como a perspectiva dos dias atuais, daquilo que a gente conhece hoje, de embaixador, a gente corre um risco muito grande da gente falhar em nossa missão como embaixadores de Cristo. Ou ainda de sermos embaixadores medíocres, muito longe, muito aquém daquilo que Deus tem de propósito para nós. Por quê? Então, né? Que tipo de embaixador você é? Porque o embaixador, nos dias atuais, o que ele faz? Ele faz uma negociação, não é, Leandro? Ele faz uma negociação entre o governo que ele representa e o governo que ele está ali comissionado. Então, que tipo de embaixador você é? Vai pensando aí, antes de, né? Vai respondendo para você que tipo de embaixador. Você é aquele que negocia com o mundo, que faz um meio termo ali, que faz as pazes com o mundo, que tenta trazer, que cede os seus princípios e valores, com, né, a possibilidade de negociarmos com as trevas. Nós temos essa possibilidade de negociar com o mundo corrupto, temos a possibilidade de negociar com o que é estrangeiro, temos a possibilidade de negociar com principados e potestades. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa refletir que tipo de embaixador eu estou sendo. Aquele que coloca panos quentes e tudo bem, fica numa boa, ou eu sou, eu não negocio meus princípios, não negocio aquilo que me fez ser o embaixador. Então, que tipo de embaixador é você? Em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14 e 15 está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Antes só de você falar o próximo versículo, eu só queria explicar. Quando a gente fala em julgo desigual, muitas pessoas entendem apenas que é o casamento, né? De uma pessoa cristã com uma pessoa não cristã. Mas todas as relações, inclusive sociedade, amizades que são profundas, que você confia, sua vida, sua casa, pede conselho, né? Tudo isso daí considera-se, né, como julgo desigual. Então, é o que é santo, o que é profano, isso. Gente. Não tem, isso é julgo desigual. E ainda tem um versículo que eu separei aqui, é o de Colossenses 1, 13 e 14. Está escrito: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então ele nos tirou, estávamos num lugar, ele nos transportou. Quando ele faz isso, ele nos tira de um lugar que havia trevas e nos trouxe para a luz. Porque é impossível você habitar, né, em trevas e luz, gente. Não dá. Posso continuar? Pode. Quer falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. Tem mais para falar. Tem bastante coisa ainda para a gente falar. Nos dias atuais, Lê, o embaixador também tem uma missão do quê? De propiciar relações de amizade, né? Relações amigáveis entre as duas nações. O que você acha disso? Então, será que é possível, gente, a gente criar essa amizade, essa afinidade? A amizade é um laço muito forte, muito... que cria muitas raízes. E será que a gente consegue realmente criar esse laço de amizade com as coisas desse mundo? Será que a gente consegue mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a gente tem aqui uma situação que ou você é amigo de Deus
ou você é inimigo de Deus. Não tem outra forma. Não existe um meio termo. Eu posso ser um pouquinho amigo de Deus e um pouquinho amigo do mundo. Isso não existe. Isso se chama julgo desigual. E nós não estamos falando de cortar as amizades com as pessoas do mundo. Nós estamos falando de amizade com o mundo. Com o mundo. Não é a pessoa. Que ele oferece, não é a pessoa, exatamente. A gente precisa entender bem isso, né? Para discernir as nossas relações. Porque se a gente não tiver amizade com ninguém, né? Não tem nem como evangelizar. Como você vai evangelizar? Né? Jesus falava com os publicanos, com os fariseus, com os pecadores. Ele dava atenção a todos. Então ele não tinha barreiras. A gente tem que eliminar as barreiras, mas precisamos discernir o que realmente é a amizade enraizada que nos influencia, para a gente não seja influenciado por coisas que nos tornam inimigo de Deus. Outro ponto é que o embaixador nos dias atuais, ele é enviado com uma missão diplomática para fazer uma média ali, né, uma intermediação, uma paz, né, entre as duas nações. E aí? Pois é. Vocês acham que é possível a gente ter essa mesma postura como embaixadores do reino, de ter essa função intermediadora, né, de apaziguar, de trazer algum diálogo, de negociação? Imagina que você tem um amigo lá, o Brunão, ou o Tiagão. Imagina você tentar ser, né, diplomático, né? E agora eu vou tirar o nome do Brunão e do Tiagão e vou colocar o Diabão. Você tem um amigo lá, o Diabão, e você está querendo negociar com ele, entendeu? Ele anda com você, ele anda sempre perto de você, ao derredor, né? Buscando ali quem possa tragar. E aí, num determinado momento, você está com sua vida cansada, exausto, com muitas tarefas, muitos afazeres, e você fala, vamos fazer uma trégua? É o seguinte, vamos fazer uma trégua, né? Essa perseguição tá muito ruim para mim, eu tô cansado. Vamos fazer uma trégua? Eu paro, eu dou uma parada nos ministérios, dou uma parada, saio da escala do louvor por um tempo, ou paro de me dedicar tanto à obra de Deus, a pregar o evangelho. Eu paro, eu dou uma parada, mas você também dá uma parada de me perseguir. Poxa, tira o encosto lá do meu chefe que fica me perseguindo, segura um pouquinho o devorador. Dá uma segurada, porque a gasolina tá cara, meu. Dá uma seguradinha aí no devorador. Então vamos negociar. Eu cedo um pouquinho. É possível fazermos essa negociação? Ser diplomático assim, Sermos né? diplomáticos a esse ponto de negociar com o inimigo. Leandro fala que vai fazer home church pro diabo. O que é um home church? Home church, não tem home office, gente. Você trabalha em casa, vai fazer um home church. Vai ficar de casa adorando a Deus. Vamos fazer um home church. Então, eu fico em casa, eu fico lá na minha vibe com Deus e tudo bem. E aí eu vou me esfriando e não percebo essa situação acontecer. Então, que tipo de interlocutor eu quero ser, de embaixador? Para fazer essa negociata com o inimigo? Será que Deus aprovaria isso? Nós como embaixadores? E aí a gente chega diante de um impasse, né, Leandro? Porque, de um lado, a gente está falando que Deus nos chamou para sermos embaixadores. Exato. E do outro, a gente está falando que é inviável a gente ser embaixador nesses termos, pensando assim, em negociação, em relação de amizade com o mundo. Vocês estão percebendo, nós estamos tentando confundir um pouco vocês, né? Ser diplomático para com o mundo. vocês pensarem mesmo. E aí, o que você acha? Pois é, né? Você acha que... Tem um filósofo que diz, né? Ser ou não ser embaixador, eis a questão. O filósofo Leandro, ser ou não ser embaixador. Ser ou não ser embaixador. E aí, sou um embaixador ou não sou embaixador? Eu vou explicar, gente, calma aí. Né? É importante a gente dizer que existe uma grande diferença, uma diferença muito grande em você ser o embaixador de um reino e você ser o embaixador de um estado. É muito diferente, gente. Num reino, o embaixador representa quem? Num reino, o embaixador representa um rei. Né? O embaixador representa um reino, os ideais do rei, a casa real. Né? Já o embaixador de um estado, ele representa um governo político, um sistema político, as suas leis, a sua cultura, a sua língua. Então, é completamente diferente.
né? E eu pergunto, né? Quero deixar essa pergunta. No reino de Deus, quem a gente representa? Quem Deus, Deus. Deus, a gente representa o Rei dos Reis, Deus. Então, né, existe essa diferença. Por que também existe essa diferença? Porque o cenário é completamente diferente, Totalmente né? diferente. Eu tava contando pro Leandro um pouco, né? Porque a gente foi estudar algumas coisas a respeito dos embaixadores que viveram na época de monarquias, de reinado, né? E, né, um contexto de um reino, de uma monarquia que existiu lá, né, na época do século XV, século XVIII. Qual que era o cenário, gente? Era um cenário de guerra. Era um cenário de conflitos militares, de conspiração, de invasão, de conquista, expansão de território, de pirataria, né? Então, era quase assim, impossível, né, para o embaixador pensar em fazer uma diplomacia, né, uma intermediação. E, inclusive, gente, muitos reis se recusavam, né, a receber embaixadores na corte real porque eles tinham muito medo de espionagem. Porque eles tinham medo do quê? De que o embaixador fosse enviado para ser um espião. E aí ele poderia, né, esse embaixador, detectar quais eram as falhas, quais eram as fraquezas daquele reino e provocar uma guerra, uma invasão e até uma conquista, né, daquele território. Então, a própria missão, né, desses embaixadores muitas vezes era ambígua e duvidosa para eles mesmos. Nem eles sabiam. Será que eles eram espiões? Será que eles eram agentes secretos? Eles estavam ali para fazer o quê? Então, para eles já era, né, duvidoso. E a verdade, gente, é que se a gente pensar no cenário dos dias atuais, né, qual é o cenário dos dias atuais? A gente tem conflitos, guerras, mas é tudo muito mais velado, né? A gente tem essa paz. Então, existem protocolos que as pessoas seguem, regras, né, de comportamento. Eu não invado aí, você não invade aqui, né? Existem leis, existem tratados, né? Tratados. Então, já pode se pensar mais numa negociação, numa diplomacia, como a gente explicou, né? E no reino de Deus, Leandro? Qual que é o cenário do reino de Deus? Lê pra gente aí, na Bíblia. Qual é o cenário do reino de Deus? Vamos ler aqui Efésios 6, 11, de 11 a 20. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Essa é a carta de Paulo à igreja de Efésios. E aí, se você perceber, ele está falando do quê? De que o mundo é tenebroso, de que os dias são maus e que a gente precisa se preparar e colocar a armadura. Quem coloca a armadura está indo para quê? Tá indo para onde, gente? Tá indo para a guerra. O texto está falando, vai para a guerra, coloca a armadura e vai para a guerra. O embaixador ora, o embaixador vigia, ele fala com intrepidez do evangelho. Seja ousado, gente, no reino de Deus, para representar esse reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, para a gente ser ousado. Então nós chegamos a esse ponto aqui, para a gente entender, né, qual é o embaixador, quem é o embaixador, qual embaixador você é. Nós precisamos entender um reino e um estado, né? Para entender melhor o papel desse embaixador nessas duas
nesses dois sistemas políticos e econômicos. Exatamente. E é assim, quando a gente pensa em reino de Deus, é claro que, assim, de longe, nenhum sistema humano, né, de governo pode chegar perto, né, do que é um reino de Deus. Mas para a gente poder compreender um pouquinho, eu acho que o sistema político que talvez chegue um pouco mais perto do que é o reino de Deus é um sistema de monarquia, né, que tem um rei, né, que tem um reinado. E aí por isso, como eu já falei, né, a gente foi pesquisar, eu fui ler artigos, livros que falam, né, dessa realidade que os embaixadores desse século aí, do século XV até o século XVIII, eles viveram. E a gente gostaria de destacar 7 pontos, né, amor? 7 pontos fundamentais para mim e para você. O primeiro ponto que eu queria destacar é a respeito da escolha e da nomeação do embaixador. Como que funcionava nessa época? A escolha e a nomeação dos embaixadores era exclusivamente feita pelo rei. Então, apenas o rei tinha esse poder de nomear e de escolher, né, esse embaixador. E no reino de Deus não é diferente. Vamos lá para a palavra, então. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está escrito em 1 Pedro 2:9. Você foi escolhido. Você foi eleito, você foi nomeado por um rei. E você é propriedade exclusiva de Deus. Não qualquer rei, né, Leandro? Não qualquer rei. O rei dos reis. Então Deus já te escolheu e Deus já te nomeou para o cargo de embaixador, né? Então não tem como, né, Leandro, a gente dizer não para um rei. Como você vai recusar um pedido do rei? Não tem como a gente dizer não para um rei. Não tem como a gente fugir, né, do rei. Então você já foi escolhido, você já foi nomeado. Toma posse disso. Pega essa visão, irmão. Pega. Toma posse. Não fala não. Segundo ponto que a gente gostaria de destacar é a respeito do nascimento, que era uma coisa muito importante. Então, o embaixador escolhido, ele precisava ser da nobreza. Sim. Ele precisava ser da nobreza. E quando a gente fala de nobreza, a gente está falando do quê? De nascimento, de linhagem. É necessário ter uma linhagem real, uma linhagem nobre para ser um embaixador, né? E nós adquirimos essa linhagem real, né? O Leandro já leu aí em Pedro falando isso, né? Que a gente já adquire essa linhagem real quando a gente aceita, né? Jesus. Isso é um sacerdócio real. Quando a gente aceita Jesus, a gente adquire, né? Essa possibilidade de se tornar parte da família de Deus. E Deus é o quê? É um rei, então você passa a fazer parte de um reino. Olha o que diz a palavra, então, lá em João 1, de 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nesse momento, todos aqueles que creram se tornaram filhos de Deus, filhos legítimos de Deus. Ou seja, você faz parte dessa nobreza, né? Você é filho do rei. Então, a gente adquire essa linhagem real. Então, além de você ter sido escolhido e nomeado pelo Rei dos Reis, que é Deus, você também adquiriu essa linhagem real, né? Essa nobreza celestial a partir do momento que você, né, aceita Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida. Aí o terceiro ponto que eu queria comentar, né, é falar pra você por que precisava ser da nobreza. São 2 pontos, é o terceiro e o quarto, né? Por que precisava ser da nobreza? A nobreza, gente, ela tinha uma autoridade moral, natural. Então, a nobreza, ela tinha servos, né, que o serviam. Então, desde pequenos, eles adquiriam essa habilidade natural, né, de exercer essa autoridade, né? Saber dar ordens, saber lidar com o servo, né, com a situação. Exatamente. Com essa relação. E se você pensar, um embaixador, né, ele precisava entender dessa autoridade para ele poder saber como se colocar diante de alguém que também fosse uma autoridade. Porque imagina, né, eu estava imaginando. Imagina se você colocar um plebeu, né, um servo, um escravo, lá diante do rei para ser embaixador. Com certeza ele ia começar a questionar o rei, porque ele não entende de autoridade, né? Ele ia falar que o rei era abusivo, né, que o rei era tirano, que o rei não governa pro povo. Então, não tem como ele entender. Outra coisa,
né, para você é preciso se entender de autoridade para você saber se submeter. Quem não entende de autoridade não consegue se submeter a uma autoridade maior. Vamos para a palavra, então. Calma aí. Ei, meu Deus. Tem mais um ponto. E o mais importante, o embaixador, ele era enviado, ele tinha autoridade máxima para falar em nome do próprio rei. Então ele precisava exercer essa autoridade, porque ele ia representar a figura real, o próprio rei. Ele não podia falhar nessa representação da imagem do rei. Pronto, pode falar, muito então. Esse ponto é muito importante que ela falou, tá? Por isso que eu deixei ela falar. Lucas 10, 17 a 20 está escrito assim na palavra de Deus. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus, né? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E aí conta a passagem de Jesus quando ele envia alguns discípulos, né, em missão para falar do reino de Deus, do evangelho, e aí eles voltam admirados, né? Porque nem eles sabiam que eles tinham essa autoridade, esse né? Até sobre os demônios. No mundo espiritual, né? Mas um ponto importante aqui que Jesus fala, né? Seja humilde, né? Não é porque que os demônios se submetem a essa espécie que vocês vão se sentir, né? Vocês precisam entender que vocês precisam ser humildes também. O que me leva, né, ao próximo ponto. Por que precisava ser da nobreza? Porque o procedimento era uma coisa fundamental. E para ser embaixador, né, o embaixador ele precisava o quê? Saber se comportar, saber se adaptar às cortes, porque havia regras de etiquetas, havia protocolos, né? Afinal de contas, um embaixador estaria convivendo aonde? No palácio, na corte real, né? Diante de um rei. Ele tinha que ter uma conduta agradável, que não causasse constrangimento para a corte. Né? E eu até coloquei aqui uma frase que eu vou ler de um embaixador que era, né, português, e olha só o que ele fala, né? Deve ser escolhidos para este cargo de embaixador os homens das famílias mais ilustres do reino, dos ilustres, os mais discretos e cortesãos, destes, os mais animosos e liberais, dos animosos, os mais apessoados e de todos, os mais bem acostumados. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tem um padrão de comportamento, né? Precisa ser cortês, né? Educado. O mais inteligente, o mais educado. Discreto, precisa ser da família mais ilustre, né? Precisa ser o mais bem acostumado, que sabe se adaptar, né? À corte, à realeza. Então, os nobres, eles aprendiam naturalmente isso, desde pequeno, como se comportar, aprendiam todas essas regras de etiqueta, esses protocolos. Por que era importante, gente? Porque a quebra de protocolos dentro de um palácio, dentro da corte real, poderia ser desastrosa. E os embaixadores, eles precisavam, né, ser bem educados e de boa presença, né, habilidosos em manejar as situações. Por quê? Para se livrar de acidentes danosos, né? Esse embaixador fala de Portugal, para não malquistar a sua nação com um mau procedimento. Então, ele não podia deixar a sua nação ser mal falada por conta da sua conduta errada. Então, ou seja, ele tinha que pisar em ovos ali. Exatamente. O embaixador, ele era praticamente a figura do rei dele representado ali. Então, o embaixador com um mau procedimento, ele refletia diretamente na figura do seu rei e na figura da sua nação. Então, uma pessoa poderia destruir completamente a imagem do próprio rei. E aí tem até uma frase dele que ele fala assim: quanto maior o embaixador, tanto maior é o rei, os seus cuidados, a sua casa, as suas equipagens, as suas cerimônias. Então, quanto maior é o embaixador, maior é o rei. E aí você pensa, né? Esses embaixadores, eles precisavam ter boa presença, ser pessoas que influenciavam, eles precisavam pisar em ovos, como disse o Leandro, né? Por quê? Não se esqueça do que a gente falou, que tinham medo, né? Os reis tinham medo de espionagem. Então, esse embaixador, ele precisava transmitir confiança. Então, ele precisava se mostrar uma pessoa digna de confiança.
Ele precisava ser humilde a ponto de não ofender, né, o rei ali no palácio que ele estava. E também saber a sua posição de submissão diante do rei. Só que, ao mesmo tempo que ele precisava ser humilde, saber a sua posição de submissão diante de um rei, ele também precisava ser grandioso a ponto de representar com louvor o seu próprio rei. Então, por isso que ele precisava ser educado, pegou a visão? Honroso, respeitoso, saber se adaptar na corte. Olha que situação. E no reino de Deus, gente, não pense que é diferente. No reino de Deus, como embaixador, a gente precisa ser as duas coisas. A gente precisa ter esse procedimento, toda essa conduta, né? Tudo que foi ministrado hoje, né, das condutas de um embaixador em Cristo, a gente precisa ter esse bom procedimento. Mas a gente também precisa ser humilde, né? Nos colocarmos nessa posição de servos. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ser grandioso, a ponto de representar e mostrar para as pessoas o nosso rei grandioso e poderoso, né? A gente não pode ser uma pessoa pequenininha, mostrar um Deus, né, fraquinho. Não, a gente é humilde, a gente sabe o nosso lugar, mas a gente também mostra o nosso rei grandioso. Negligenciar essa representatividade, né, de um Deus grande, poderoso, né? E a gente precisa, né, só antes de você ler o texto, a gente precisa tomar cuidado, né, Lê? Com o nosso testemunho, né? Porque a gente pode estar difamando o nosso rei, a gente pode estar difamando o reino de Deus, né? Exatamente. E é isso que fala o texto que você vai ler. Tamanha a importância da nossa representatividade nesta terra, que para as pessoas que nos observam, a gente pode representar um rei grande, né? Ou a gente pode representar um rei ganancioso, ou um rei que castiga, um rei que pune. Um rei que castiga, que é preconceituoso. Então, que tipo de embaixador você está sendo no seu procedimento? Vamos para a palavra, então. 1 Pedro 2,12 está escrito assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em 1 Pedro também, 3, de 15 a 16, está escrito: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão de esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha só, e a Bíblia falando que o nosso procedimento é importante, principalmente no meio dos gentios, principalmente no meio dos que não conhecem a Cristo. Por quê? Porque as nossas obras precisam glorificar a esse Deus. E aqueles que ousam se levantar contra nós serão envergonhados por causa do nosso bom procedimento, né? Lembre-se disso, o nosso testemunho é valiosíssimo para o reino de Deus. E atitudes, né, falam mais do que palavras. As palavras passam, né, mas as atitudes marcam as pessoas. Então, o procedimento ele é extremamente importante para a conduta de um cristão. E de um embaixador, né? De um embaixador. E aí, o quinto ponto é a missão. Então, depois, né, do embaixador ser nomeado, escolhido pelo rei, né? Depois de se olhar se ele era da nobreza, se ele tinha essa autoridade natural, se ele sabia se comportar, se adaptar, se ele era da família mais ilustre, cortesão e tudo isso mais, ele recebia uma missão. Então, depois de tudo isso, ele recebia uma missão. O cargo, né, para o embaixador, para o qual o embaixador ele era designado, ele dependia muito da missão que ele recebia do rei. Então, ele poderia ser apenas um enviado extraordinário do rei, né? Existiam vários cargos diplomáticos aí na época, que esse cara ele ia até o país, resolvia a situação e vinha embora. Ele poderia ser alguém que morava lá e cuidava de algumas questões específicas, né, que seria o residente. E ele poderia ser um embaixador plenipotenciário. Eu ia falar essa palavra. Plenipotenciário, que é aquele que tem plenos poderes, né, para falar em nome do próprio rei. Então, tudo dependia muito da missão. E nós temos uma missão, e não dá, né, não para ser qualquer um, né, a nossa missão.
A gente não é enviado para o mundo e volta para fazer, sabe, uma missão rápida e volta. A gente está aqui para ocupar o cargo principal, né? Não para ser o secretário, não para ser um ministro. A gente está aqui para ser o que tem plenos poderes para falar em nome do nosso rei. Toda missão ela tem um propósito, né? Qual é a nossa missão hoje? Está em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão como igreja nesta terra, como embaixadores do reino. Qual é o propósito para isso? O resgate e salvação da humanidade, é o que nós falamos lá atrás. Esse é o propósito principal de Deus. Então nós temos aí uma missão nas nossas mãos. Até que o Senhor venha, né, nós temos essa missão aí de propagar o evangelho, levar o conhecimento e o amor de Deus através das nossas atitudes e de todos esses tópicos que nós estamos falando aqui. O sexto ponto, gente, é a fidelidade. O embaixador, na qualidade, né, representante do seu rei, do seu monarca, ele deveria ser fiel à figura do rei. Era muito importante que ele fosse fiel. E nós precisamos ser fiéis, né, ao nosso rei, aos ideais do nosso rei, do nosso reino. Já falei aqui, não tem lugar para o que a gente acha, né, para os nossos interesses. Não podemos ser fiéis àquilo que a gente pensa, a gente tem que ser fiel àquilo que o nosso rei pensa, aquilo que é ideal do reino de Deus, né? Não dá para ser fiel naquilo que eu quero. Para falar da fidelidade, eu separei aqui 2 versículos de 1 Coríntios. O primeiro é o 11:1 e diz assim... 4, né? 1 e 2. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E também o 1 Coríntios, agora o 4:1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a fidelidade é muito importante. E a gente precisa tomar cuidado, né, Lê? Porque o mundo é tentador. Então, a nossa fidelidade sempre corre o risco, né? Porque o mundo é tentador e a gente precisa ser fiel a Deus, né? A gente precisa ser fiel aos nossos princípios cristãos e mostrar essa fidelidade, né? É como aquele livro que a gente está lendo, né? O que faria Jesus em meu lugar, né? Então, a gente sempre se colocar nessa situação, né? Para eu ser um imitador de Cristo, o que Jesus faria, não é verdade? Exatamente. Na hora de tomar uma decisão, ou uma atitude, ou de dar uma palavra, ou de aconselhar alguém, o que Jesus falaria? Não o que eu gostaria que acontecesse, mas o que Jesus faria em meu lugar. E o sétimo ponto, o último ponto que a gente gostaria de falar, é que existe um documento, né? Toda vez, né, que esse representante, que embaixador, ele era escolhido, sempre havia a produção de um documento que era intitulado Instrução. O nome desse documento era Instrução. Então, o que era esse documento? Esse documento ele definia quais eram os objetivos, quais eram as obrigações do representante, do embaixador. Então, o documento era uma espécie de compromisso, né, de que ele assumia da prestação de serviços ao rei. Então, o embaixador, ele deveria, era responsabilidade dele ter pleno conhecimento dos assuntos para os quais era indicado. E aí eu te pergunto, você tem pleno conhecimento dos objetivos, das obrigações que você tem para com o reino de Deus? Qual é a instrução, gente? Qual é a instrução? Qual é o documento oficial que define isso? Qual é, Leandro? A palavra, pessoal. Pega a visão aí, a palavra é uma instrução que Deus nos deu para nos dar norte do que Ele quer, do que Ele deseja, de quem Ele é, para nos orientar, para nos guiar e nos transformar em embaixadores do reino. Lá em 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E em 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, gente, nós temos aqui na comunidade Templo Vivo uma escola de teologia, IFC, que vai te preparar, dar todo o gabarito para você manusear bem a palavra, para você
conhecer a palavra de forma profunda e não superficial. Então, as oportunidades, né, hoje com a internet livre de acesso, tem muito conhecimento aberto a todos. Então, nós, como embaixadores do reino de Deus, precisamos ter esse conhecimento para poder manusear bem a palavra. E a palavra é esse próprio documento chamado instrução, né? A Bíblia está falando aqui, né? Que a palavra é a nossa instrução. Ela nos corrige e ela nos habilita perfeitamente para a obra. E, mais do que isso, se você não quer passar vergonha, né? Se você não quer passar vergonha, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se você é cristão, as pessoas te questionam. As pessoas te perguntam sobre coisas da Bíblia. Você sabe responder? Você tem que conhecer muito bem a palavra. Então, só resumindo um pouco, né, o que a gente falou hoje. A gente começou definindo, né, o que é uma embaixada. A gente chegou, né, naquele impasse, né, mas espera aí, como que se o embaixador ele faz negociação, relação amigável, Devo agir como embaixador ou não como embaixador? Né? E aí, vamos negociar com o inferno? Vamos, né? A gente contou para vocês um pouco de como funciona, né, o embaixador, todo crivo, né, que ele passava, desde a nomeação pelo rei, né, o preparo, a conduta que ele tinha que ter, tudo isso, né, como ele deveria se comportar, que precisava ter esse nascimento, né, essa linhagem real, a fidelidade, a missão, né, e essa documentação que existia. E aí, a gente queria, né, perguntar de novo para você, né, que tipo de embaixador você é, né, que embaixador é esse, né, qual embaixador é esse, quem é você? E aí, nós vamos falar aqui alguns tipos de embaixador, né? E aí, veja se você se identifica, né, em algum. Tem o embaixador espião. Conhece, né, o embaixador espião? O embaixador espião é aquele que ninguém sabe quem ele é. Ninguém conhece a identidade. É misterioso. Ninguém conhece a identidade. De que lado ele tá? Ele é enviado de quem? Ele é espião de que lado, né? Também. Ele é enviado de quem, né? Enviado do céu, enviado do inferno. Que você é esse espião, né? Esse embaixador espião. E tem o contemporâneo também. Tem né? o embaixador contemporâneo. Tudo é relativo, Tudo né? é relativo. Não, vamos achar um meio termo aqui, vamos ajustar aqui algumas coisas e a gente acha um bom termo para todo mundo. Vamos ouvir um pouquinho de música do mundo aqui, não faz mal para ninguém. E é música, é Deus que fez. E aí a gente vai começando a naturalizar algumas coisas e negociar os nossos princípios. É o politicamente correto, né, E Leandro? usa o politicamente correto. É o embaixador, né? Para negligenciar mesmo os princípios de Deus. É porque ele se pensa com a cabeça lá, né? Do embaixador que a gente conhece hoje. Não quero né? me indispor com ninguém, então eu vou, né, não posso falar mal de algumas situações que vão tocar em feridas, então é melhor eu jogo panos quentes ali. Tem um embaixador que tá assim, ó, rendido pros piratas, você sabia? Que embaixador que é esse? Tá rendido pros piratas. Ele só se alimenta da pregação dos outros. Ele não busca na fonte verdadeira, que é a palavra. Tá de mãos amarradas. Ele não conhece. Não E aí o que acontece? Ele não conhece o documento oficial, a instrução, as obrigações, né? Aquilo que a Bíblia fala e ele cai. Ele cai nas seitas, ele cai nas heresias, ele cai no que os outros falam, ele não sabe responder, ele passa vergonha porque ele não sabe responder os questionamentos das pessoas. Então esse é aquele que tá, ó, rendido pros piratas. Os piratas é boa. E também tem o Embaixador real, oficial e legítimo. Que é o que nós somos comissionados para sermos. E a gente gostaria de encerrar com Romanos 12:2, né, Ben? Romanos 12:2 diz o seguinte, você provavelmente já conhece. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, não se conformem, né, com este mundo. Não tomem a forma desse mundo. Porque a gente está aqui de passagem, né? A nossa pátria é o céu e a nossa responsabilidade. Você precisa saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, quem você representa. Isso, a Lid falou isso, né? Eu gostei bastante quando ela falou isso, que você precisa saber de onde você veio, para onde você vai. Né, para que a gente possa desempenhar nosso papel com maestria, né, conhecendo a perfeita vontade de Deus, né, e habilitados para essa obra, né, para a gente cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Amém? Amém. Deus abençoe você, espero que tenha gostado. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado por participar dessa maratona de lives
Eu vou passar a palavra aqui agora para o Márcio. Acho que os pastores querem dar um último recado a todos vocês. Não saia daí. Deus abençoe.